Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui um processo de podcast na Assembleia Legislativa. Estou começando hoje esse movimento e fiz questão de trazer alguém que eu me identificava bastante pelas pautas que eu defendo. Uma das pautas que tem conduzido o mandato ao longo desses últimos anos é a cannabis medicinal. Por esse motivo, eu tenho uma honra muito grande de poder ter aqui comigo, no primeiro programa do nosso podcast, o Dr. Pedro Pierro, que eu vou apresentá-lo aqui. Para quem acompanha e sabe do movimento da cannabis no Brasil e até internacionalmente, o Dr. Pedro é uma referência, mas faço questão de poder ler aqui o seu currículo. O Dr. Pedro é neurocirurgião com atuação em dor, transtornos de movimentos e epilepsia. Membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, pioneiro na prescrição da cannabis medicinal no Brasil, pesquisador, educador e palestrante internacional. Coautor dos livros Tratado da Dor, Tratado da Neurologia Clínica e Cirúrgica e Cannabis Medicinal, Guia de Prescrição Anandamida, além de diretor científico do portal Sechá. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Espero que seja um momento de reflexão e de também mostrar os desafios que nós temos ainda sobre a cannabis. A casa é sua. Muito obrigado pelo aceite do convite. Eu que agradeço o convite aí pela apresentação, mas a estrela, né, é a planta, né? Ela que motivou tudo isso, né? Até a palavra pioneiro é até difícil, porque uma planta que é usada há 12 mil anos, né? Falar que é o pioneiro, né, é difícil, mas uma honra muito grande estar aqui, né? Até porque você defende, né, uma área que difícil de ser defendida por todo o preconceito que ela tem. E só com conversas assim a gente vai conseguir levar para as pessoas um conhecimento verdadeiro e sério. E esse foi um dos objetivos também, né? Quando você traz para o Parlamento Estadual, o maior da América Latina, esse assunto que sofre tanto preconceito, é sinal de que ainda de forma leve, mas nós estamos avançando com esse tema. E aí leve já, não, você a gente conseguiu fazer alguma revolução, mas é sobre isso que nós vamos falar também. Mas antes de iniciar, né, demonstrando todo o seu conhecimento a respeito do tema, o que me trouxe para esse assunto, eu tinha alguns amigos, mas confesso que nunca tinha assim, sido tão tocado quanto eu fui tocado quando eu conheci a Neide, que é mãe do Vitor, que você conhece tão bem, e o quanto a cannabis fez diferença na vida do Vitor e dela também, de toda a família. Eu queria entender primeiro como é que a cannabis chegou até você, como é que você começou a se aprofundar sobre o tema, como é que te tocou? Porque normalmente eu percebo que sempre tem alguém, alguma família que acaba chegando até nós e daí em diante a gente acaba avançando. Queria entender como é que a cannabis chegou até a sua vida. Eu sou neurocirurgião, né, e depois que eu fiz minha residência em neurocirurgia, são 5 anos de residência, eu fui me especializar em cirurgias para epilepsia, transtorno de movimento como Parkinson, né, e outros distúrbios de conduta. Só que você não tem esse paciente. Depois de 6 anos de faculdade, 7 anos de residência, você é quase que um recém-formado, ninguém te conhece. E eu comecei a visitar neurologistas para que eles pudessem me encaminhar casos que fossem cirúrgicos de epilepsia. E isso estamos falando em 2013, tá? E alguns desses pacientes, de repente, alguns que eu digo uns 4 ou 5, começaram assim a melhorar do nada. Eu pedi um exame pré-operatório, fazia um ajuste na medicação, pacientes com 30 crises por semana voltavam com uma crise por mês, olha, não tem mais protocolo cirúrgico. Encaminhava novamente para o neurologista sem saber o que estava acontecendo. Até, né, que tinha um casal, né, com as gêmeas, as duas tinham paralisia cerebral, uma delas tinha protocolo cirúrgico, foi uma das que melhorou. Ele me procura no consultório, entre aí 2013 e 2014, dizendo que a filha dele tinha sido internada por pneumonia e que pararam de dar o remédio fitoterápico para ela. Falei, remédio fitoterápico? Queria que o senhor fosse lá conversar. Peguei o prontuário, não tinha nada de fitoterapia lá. E ele me falou assim, não, que eu estou dando o olhinho de cannabis para ela. Falei, você está dando maconha para sua filha? A primeira coisa que eu falei. Falei assim, não é maconha, é cannabis. Eu falei, cannabis é maconha. Você está louco? Entendeu? Se as crianças têm espectro autista, se já teve reclamação de vizinho... Quantos anos da criança naquele elas momento, tinham mais ou menos? uns 4 anos de idade. Bem novinhas. Bem novinhas.
Vizinho já reclamou achando que te tendo maus trato. Se ficarem sabendo que você tá dando maconha para tua filha, entendeu? Você vai perder a guarda dessa menina. Falou assim, doutor, mas ela melhorou. E é verdade, ela tinha melhorado. No hospital que ela estava internada, em um hospital que eu frequento, que eu opero, tem uma UTI neurológica infantil enorme lá. Passei lá na UTI, conversei com o colega, ele, rapaz, já tentamos aqui, a diretoria é contra, não tem registro na Anvisa, ninguém sabe de onde veio. 2013, né? 2013 para 14, e era o remédio importado. Tá. Aí fui eu que falei assim, olha, ela estava no meu consultório, algo fez ela melhorar. Convulsionava o tempo todo e parou. Então, aí conversando muito, ela falou assim, olha, nós vamos dar alta para a enfermaria, que lá a vigilância é menor, mas se continuar convulsionando, volta. Deputado, 2 dias ela parou. De novo. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fui começar a procurar na literatura sobre isso. E aí eu descubro que o primeiro trabalho científico feito no mundo para epilepsia, na década de 80, foi no Brasil, envolvendo 2 universidades brasileiras e uma estrangeira. Era o professor Elisardo Carlini, da Escola Paulista de Medicina, saudoso. Carlini. O professor Sanvito, da Santa Casa, que foi o gancho para mim, porque eu estudei no livro de propedêutica neurológica do professor Sanvito, e o professor Rafael Mechulam, também saudoso, mas que até então Mechulam e Carlini eu nem sabia quem eram. Aí que começou a estudar, e eu vi o quanto que isso mudou a vida dessa família. Então, assim, quando a Neide chegou, em 2019, a Neide ela chegou lá... Não, só para a gente confidenciar, então, a Neide, que foi quem me apresentou, na verdade, para os medicamentos à base da cannabis e me tocou, foi sua paciente também. Foi, entendeu? O Vitor, menino lindo, aquele menino. A Neide é uma pessoa iluminada, ela adota 2 crianças, ela não sabia que essas crianças teriam qualquer tipo de problema. E quando soube, aí que ela se tornou mãe ao quadrado, porque assim... ela nunca desistiu que essas crianças tivessem uma melhor qualidade de vida. O Vitor, com todas as suas limitações cognitivas e motoras, através de vários auxílios que ela teve, ela colocou esse menino fazendo aula de surf, Surfando, surfando. Indo para a escola. Frequentando... Entendeu? E assim, ela sempre, e isso mudou tanto a vida da Neide que ela começou a acolher outras mães. Exatamente. E, assim, fundou a Associação Acolher e Transformar Vidas. Sábado faz 1 ano. Estou tão orgulhoso do trabalho da Neide que você não tem ideia. Nós também já estamos interligados com famílias que nos incentivaram. E uma dúvida, em 2013, quando você recebeu essa família, e aí você depois passou a estudar e prescrever, a prescrição era... super restritiva e com dificuldade? Ou... Muita. E assim, a gente tinha preconceito para todos os lados. Então, por exemplo, tinha 2 sócios no consultório. Estamos falando de um tempo não tão distante assim, né? 2013. 10 anos, vai. 10 anos. Meus 2 sócios no consultório morriam de medo que tivesse algum problema. A minha esposa, a Fabiana, ela ficava com os cabelos em pé, porque assim, é o sustento da casa. Claro. E o risco de você perder... Uma dúvida é porque na faculdade absolutamente nada. Zero. Hoje, um dos trabalhos que a gente faz é justamente esse. Nos principais livros de farmacologia médica que tem hoje, já existe um capítulo só sobre sistema endocannabinoide. Não tem porquê as faculdades não incorporarem isso dentro da sua grade curricular. Então, a gente tem pegando professores de universidades, trazendo para perto. Eu tive a sorte de meu irmão estar numa faculdade, então ele está trabalhando com isso, o Tielo Pierro, então, para levar esse conhecimento para a formação dos médicos. Tá. Nesse caso, a prescrição acabou para você. Você passou a prescrever em que ano oficialmente? Depois de 2013? 2014, já na sequência. Na sequência. Aí tinha 2 opções. Porque foi o ano que a Anvisa soltou a primeira... Nesse momento importando ainda, claro. Exatamente. Não, já tinha a Brace. A Brace estava nascendo na Paraíba. Tanto é que, assim, outra coisa que eu tenho muito orgulho, eu não fui o primeiro médico a prescrever a Brace. Eu fui o primeiro médico a carimbar uma receita da Brace. Olha só que orgulho, porque antes, eles vendiam, entendeu? Se fazia a receita de importado e dava o telefone da Brace. Não tinha... Não precisava de receita. E hoje a Brace, 70 mil pacientes. 70 mil pacientes.
Né? Então, assim, isso quem me contou, inclusive, foi o Cassiano, né? Não sabia e tenho, assim, muito orgulho. Então, nessa época, a gente tinha 2 empresas importadas e uma associação. Era isso que nós tínhamos. E muito medo. E preconceito. E preconceito que, inclusive, não é só de fora para dentro, né? Na medicina também, doutor, acho que vale uma auto-reflexão sobre os médicos. Época, ainda tem, sim, né? Imagina lá atrás. E nessa época, tinha preconceito, inclusive, dos pacientes. Né? Do tipo assim, de um pai que realmente ama o seu filho, olhar para mim e falar assim, doutor, eu prefiro que o senhor abra a cabeça do meu filho do que o senhor dê maconha para ele. Ouvi isso. Hoje, o cenário, pelo menos os médicos que eu converso, tem sido bastante diferente. É diferente, mas muitas das pessoas que me procuram, elas já têm essa ideia de saber se elas têm a indicação para essa ferramenta terapêutica. 2014, 2015, nada, claro, zero. Claro, imagino. Não, por isso que eu fiz questão de trazê-lo. Oferecer era uma coisa arriscada, porque eu perdi paciente só de oferecer. Olha, tá terapia. Não que, claro, seja menos importante os médicos que estão se capacitando, prescrevendo atualmente. Mas, vamos ser francos, é muito mais fácil hoje você prescrever esse medicamento Sim. do que há 10 anos atrás. Mas assim, eu tive muita sorte. Apesar que Einstein tem uma frase que ele fala, né, que sorte e coincidência são palavras que Deus inventou para se manter no anonimato. Se preparou. É que a Anvisa falou que 3 especialidades teriam, naquele momento, no início, poderiam prescrever neurocirurgia, neurologia e psiquiatria. Então, eu era de uma especialidade que tinha uma certa segurança. Exatamente. Então, sim, isso fez com que eu pudesse estudar e falar abertamente sobre o assunto. Estou para te falar que em 2015 eu conseguia falar mais fácil do que hoje. Hoje, sério. Entendeu? Hoje qualquer coisa que a gente fala por conta de preconceito. Tá. Há menos de 1 ano atrás, entendeu? O CFM tinha revogado. Sim, nem vamos entrar nessa seara, mas assim, o conselho de classe. Exatamente. Então, assim, hoje eu acho que eles estão muito mais vigilantes, entendeu? Do que antes. Hoje eu tenho E para outros assuntos, nem tanto, né? Nem tanto. Mas vamos lá, doutor Pedro, e aí, só para a gente poder entrar diretamente aqui a respeito do parlamento. Em 2019, eu protocolei o PL 1180, que, a grosso modo, entre outros temas, mas principalmente garante o fornecimento desses medicamentos pelo SUS e também a capacitação de médicos da rede pública de saúde. Essa regulamentação, depois de muito tempo aqui, a gente conseguiu aprovar na Assembleia. Doutor Pedro foi um grande parceiro nosso de convencimento dos pares, trazendo informação. Depois disso, a sanção do governador, que o doutor Pedro também participou comigo no Palácio, foi uma cerimônia incrível, inclusive com a presença e a fala da Neide, sim, que foi a responsável por todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Embaixadora, boa palavra. Ela e o Vitor. E agora nós estamos numa fase de regulamentação a respeito desse projeto. Essa regulamentação, é claro, ela tem sido feita com várias mãos, com várias cabeças, com posicionamentos, muitas das vezes, diferentes. Eu tenho defendido, dentro desse grupo de regulamentação, a liberdade do médico para prescrever para qualquer patologia que ele se sinta seguro, confortável, para poder fazer o bem para o seu paciente. Ainda assim, essa posição ainda não está consagrada. O governo está um pouco atrasado na publicação dessa regulamentação, e é aí que eu quero chegar para ouvir a sua posição. A primeira fase da regulamentação, doutor Pedro, se dará em 3 patologias: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Assim que avançar essa primeira fase, vai entrar dor crônica, que vai abrir um leque muito grande. Eu queria entender a sua posição a esse respeito, primeiro de definir patologias, se você acha que esse é o caminho. E, além do mais, compartilhando com você, assim, as especialidades médicas, as sociedades especializadas estão presentes nesse grupo de trabalho.
e elas têm posições ainda, na sua grande maioria, bastante conservadoras, inclusive numa especialidade, numa patologia que o senhor é especialista, que é a epilepsia. Queria a sua posição a esse respeito e entender o que você pensa sobre a questão das patologias, evidências, estudos. Assim, respeito muito as pessoas que estão lá, né? Algumas conheço, são pessoas que realmente assim conhecem sobre as suas especialidades, né? Quanto a isso não tem a menor dúvida. Algumas coisas ficam assim um pouco nubladas. Por exemplo, a primeira regulamentação da Anvisa, ela excluía esclerose tuberosa, porque ela entrava como se fosse algo oncológico. Eles não entendiam como uma epilepsia, como o Dravet, Lennox-Gastaut, que você não tem muitas vezes alterações anatômicas como tem na esclerose tuberosa. Mas eles contemplavam todas as epilepsias refratárias nesse primeiro momento. Hoje, 10 anos depois, entrou a esclerose, permaneceu o Dravet, Lennox-Gastaut, mas saiu todas as outras epilepsias refratárias. E epilepsia refratária, pela Organização Mundial de Saúde, é quando você usa 2 fármacos para epilepsia, 2 antiepiléticos de classes diferentes, usados em dose terapêuticas de forma isolada ou combinada sem o efeito terapêutico necessário. Isso equivale a 30% das epilepsias. E epilepsia, ela tem uma coisa que ninguém sabe ao certo por quê. A epilepsia, ela não é uma doença de pessoas pobres. Ela é uma doença de país pobre. Se a gente olha, né, os índices de pacientes epiléticos dos Estados Unidos, é muito menos do que nós temos no Brasil. A relação de paciente com epilepsia por habitante, ninguém sabe explicar. Existem várias teorias, mas não existe uma causa. Então, olha como é importante a gente abrir mais sobre a epilepsia refratária no país. E olha algumas coisas que chamam a atenção. Tem uma medicação, né, Nabixolol. Nabixolol é uma classe de remédio, que é um álcool, que você usa ele de forma de spray, onde ele tem 50,1% de THC, que é um componente, fitocannabinoide, né, da planta, é o que dá o efeito psicoativo, e 49,9% de canabidiol. Esse remédio é para ser usado para... Mas ele é sintético ou ele Não, é... THC e CBD. Tá. Só que é em álcool. Né? E ele é para ser usado para dor e espasmos de pacientes com esclerose múltipla. O lançamento dele foi dessa forma. Ele foi lançado em 2005 no Canadá. Ele começou a ser comercializado no Brasil em 2017. Foi o primeiro remédio a ser. Então, assim, em 2017, a gente já tinha esse remédio na farmácia, vendido com receita do tipo A, amarela. Então, assim, a Anvisa autorizou a entrada desse remédio na farmácia sem evidências científicas para o seu uso? Duvido. A Anvisa é muito séria. Não que a comissão que esteja analisando não seja, também acho que é. Mas é meio estranho uma coisa. Em 2017 e agora em 2023 a gente fala que não tem evidência. O canabidiol primeiro a ser lançado em farmácia no Brasil foi em 2019. O canabidiol da Prati. Então, assim, o que aconteceu? Né? As evidências sumiram. Hoje, o Brasil, para canabidiol, molécula isolada, é o país que mais produz artigo científico, que é o grupo que é antigo do professor Zuardi, que hoje está com o professor José Alexandre Cripa, da USP de Ribeirão Preto, que as duas linhas... Fazendo um parênteses, que faz parte do nosso grupo de trabalho também, da regulamentação da lei, doutor Cripa. Tem lá epilepsia, mas o forte dele são as fobias sociais e a ansiedade. Né? Isso foi demonstrado, inclusive, nas Olimpíadas de Tóquio, o uso de canabidiol pelos atletas, o quanto que isso aliviou a ansiedade daqueles atletas que optaram por essa ferramenta num momento tão difícil que é fazer uma Olimpíada no meio de uma pandemia. Então, toda essa história, tudo isso também não foi contemplado nessa primeira fase. Né? Então, assim, o que a gente espera, né, é que essas coisas que já estavam mais esclarecidas, que elas voltem a olhar a dor e os espasmos, né, não só na esclerose múltipla, e a ansiedade e fobia social. Tá? Importante, assim, vamos dar a parte positiva do grupo de trabalho. A gente conseguiu ter a segurança e a garantia da Secretaria de Saúde
que esse grupo de trabalho primeiro será permanente, ou seja, ele não vai findar com essa primeira fase da regulamentação que vai trazer as 3 patologias e nem mesmo na segunda fase que vai trazer a dor crônica. E aí, talvez o grande gol que a gente conseguiu marcar dentro da regulamentação. O coordenador do grupo, que também é o Dr. Zé Luiz Gomes Amaral, que é presidente da Associação Paulista de Medicina, concordou que nós temos que trazer médicos com experiência na prescrição para poder nos ajudar e não ficar apenas com esses que hoje representam a Sociedade Especializada da Dor, Sociedade Especializada da Neurologia. Ainda que a gente tenha muito respeito pela trajetória de cada um deles, pelas entidades, mas nada como ter alguém, vamos dizer, como o senhor, para poder, numa reunião, apresentar dados evidentes e empíricos que demonstrem o quanto isso tem trazido de melhora para os seus pacientes. Mas que assim, que ela está caminhando, que a gente marcou um gol, que as coisas estão acontecendo. O mais difícil foi feito. Entendeu? Foi sancionado, serviu de inspiração para outros estados. Isso que eu vou falar agora aqui. Depois da nossa lei aqui de São Paulo, doutor Pedro, outros 20 estados protocolaram projetos idênticos ou muito semelhantes ao nosso. O senador Paulo Paim, no Congresso Nacional, protocolizou um projeto idêntico ao nosso, incluindo no SUS. Dentro dessa seara, para a gente poder avançar com o nosso tempo, pela experiência que você tem também, você deve ter contato com outros países, alguns mais avançados, outros mais atrasados. A nossa lei aqui trata da inclusão dos medicamentos no SUS, o que já é um grande avanço. Eu tenho um outro projeto de lei que eu pretendo me debruçar e me dedicar bastante esse ano, que é permitindo que as universidades públicas e os institutos vinculados à Secretaria de Estado possam plantar e produzir os medicamentos para baratear o custo. Mas eu queria saber, existe algum país que você trata como referência nos avanços da cannabis medicinal? Eu acho que o Brasil, assim, ele pode servir de exemplo para o mundo. Afinal de contas, nós temos o SUS, né? Quem tem o SUS? Nós temos o SUS. Esse é um grande diferencial nosso. Exatamente. Então, só por aí já mostra o quanto nós estamos à frente. O quanto a gente olha, né, saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Isso é uma coisa muito Brasil. Isso sem ninguém dúvida, tem. O SUS é o maior plano de saúde do mundo. Então, assim, só por aí a gente já está na frente. Mas do ponto de vista de educação, de respeito, Israel. Na Israel, assim... E como é que é em Israel, doutor Pedro? Para a assim, gente poder trazer um pouco para quem está acompanhando a gente. É que Israel não tem um SUS, tá? Mas assim, eles têm uns projetos, né? Então a primeira vez que foi usado, descrito, THC em criança, foi em Israel. Para crianças com câncer, foi o professor Meshulam que fez, 95. Câncer líquido, né? Ele identificou através da professora Ayla, da oncologia, que crianças com câncer, né, o maior ponto de falência no tratamento é os pais que sabotam, porque não aguentam ver o sofrimento das crianças, passando mal. E ele faz o estudo, né, o início era duplo cego é nem o médico, nem o paciente sabiam, metade da enfermaria com THC, metade com placebo, metade parou de vomitar, outra metade não, quase derrubaram o hospital, foi um estudo aberto, 95. É utilizado para aquelas tropas de elite que vão entrar em áreas de conflito, né? Eles dão CBD para essas tropas para evitar que elas tenham memórias traumáticas. E quando sai, né, eles usam para o estado transtorno de estresse pós-traumático THC. Eu tive numa conferência que seria o ministro da saúde de lá, entendeu? E o posicionamento do governo para o incentivo da cannabis, não só como ferramenta terapêutica, mas produção de ração, de plástico biodegradável, de roupa, de concreto. Envolvendo cânhamo aí já. Exatamente. Potencial econômico gigantesco. A cannabis em Israel é a nossa cana-de-açúcar. O que nós fazemos com a cana, eles fazem tudo lá. Então, lá, tanto do ponto de vista medicinal... Bom que você falou sobre Israel, porque dentro do grupo de trabalho, só também, de alguma forma, voltando um pouquinho na regulamentação, uma das grandes lutas que nós vamos enfrentar daqui para frente é em relação ao autismo, até pelo grau hoje
de complexidade, dificuldade de medicamentos convencionais, e até porque isso está muito difundido em toda a sociedade, tem muitos autistas que já estão utilizando a cannabis medicinal, e a gente protocolizou nesse grupo de trabalho um estudo feito em Israel para autistas. Então, esse é um estudo que está nas mãos do grupo de trabalho, trazido por nós aqui, inclusive a associação internacional aqui da cannabis, aqui de São Paulo, quem me trouxe essa possibilidade. Mais de 1.000 crianças foram olhadas. Exato. Eu conheço então, esse estudo. Quem sabe a gente não pode usar esse referencial para também incluir os autistas dentro dessa distribuição pelo SUS aqui em São Paulo. E o espectro autista, ele mostra muito o que é o uso medicinal da cannabis. Porque é o nome da doença, transtorno do espectro. Você pega diferentes tipos de sintomas, diferentes momentos, né? Então isso mostra o quanto que a cannabis ela tem uma multifuncionalidade holística, né? O holístico pensando assim, tratamento de um todo, né? Saúde integrativa mesmo. Porque assim, não adianta a gente comparar com as outras ferramentas terapêuticas que nós temos. Por exemplo, a aspirina veio da casca do salgueiro, o primeiro sintético que nós tivemos, ele não age num sistema aspirinogênico, não tem. Né? A gente está falando de uma coisa que atua dentro de um sistema que é o sistema endocannabinoide e faz homeostase do corpo. Que é responsável por modular, né? Exatamente. Todos os demais. Então, assim, qual outro classe terapêutica que faz essa mesma coisa? Então, se busca uma robustez científica usando uma régua que é usada para moléculas isoladas e para fins determinados. Não uma coisa que tem essa multifuncionalidade holística como a cannabis. Ainda sobre essa questão envolvendo os estudos duplos cegos, randomizados, eu tive recentemente na Unicamp e fui dar uma palestra para atualizar sobre a regulamentação da Lei 17.618, que é a inclusão da cannabis no SUS, e para falar também das dificuldades, das evidências mais robustas para algumas patologias. E lá eu fiz uma reflexão, que compartilhada por alguns colegas, seus médicos também, de que no caso dos estudos, com esse grau de robustez, é necessário que o poder público possa custear. Porque, na minha percepção, a indústria, pela dificuldade de ter uma patente sobre esse medicamento, dificilmente irá custeá-lo. Você pensa que o Estado precisa intervir nesses movimentos ou você acha que o mercado, vamos dizer, da cannabis por si só ainda vai chegar nessa robustez de definições de patologias que tem clareza sobre a sua prescrição? Eu acho que o mercado ele vai chegar, mas talvez vieses econômicos possam mudar. Então, você ter as entidades de ensino, né, estando à frente disso e fazendo parcerias até com o setor privado, eu acho que é o melhor caminho. Eu acho que o cobertor do Estado ele é curto. Sim. Né? Se a gente usa para uma coisa, vai faltar para outra. Com certeza. Então, assim, ao comprar, né, essa matéria-prima importada para você fazer estudo é um custo muito alto, né, sendo que a nossa primeira referência que nós temos no país, por Pero Vaz de Caminha, a primeira pessoa que escreveu sobre o Brasil, colocou: aqui se plantando tudo dá. O celeiro do mundo tem que comprar matéria-prima vegetal de fora, porque a gente não tem uma regulamentação aqui. Não tem sentido. A gente está acompanhando aí muito esperançoso tudo que está acontecendo na esfera do Congresso Nacional, até do Supremo Tribunal Federal, que hoje, né, a cannabis está nos tribunais, inclusive, mas as assembleias legislativas, inclusive a partir de São Paulo, passaram a ocupar uma posição de destaque nesse movimento. Você considera, então, que o movimento das assembleias são importantes também? Fundamentais, porque é elas que estão motivando um cenário federal. Cobrando, né? De alguma forma, entendeu? Empurrando, né? Exatamente. E, assim, e isso é uma das coisas que São Paulo se destaca, né? Várias medicações que hoje estão na farmácia de alto custo do SUS começaram em São Paulo. Né? Até a questão do tratamento para o HIV, São Paulo. Então, São Paulo já tem essa tradição. Tem esse dever, inclusive, com o Brasil, né? Tem. As melhores universidades estão aqui. Exatamente. Então, a gente também, na minha percepção, tem esse dever para com o Brasil,
de poder emprestar o nosso conhecimento para que outros estados, talvez com menos capacidade de tecnologia, de investimento do que o nosso, que a gente possa fazer. Por isso que outros 20 vieram na sequência desse projeto. Quero aproveitar aqui em alguns minutos finais, primeiro para dizer que ainda sobre isso, de usar o orçamento do Estado em favor tanto das associações canábicas, quanto para poder produzir estudos mais robustos a respeito do tema, nós lançamos uma frente parlamentar e dentro da frente parlamentar nós lançamos um edital de emendas para custear projetos sem fins lucrativos a esse respeito. São R$500 mil durante os 4 anos de mandato, portanto chegando a R$2 milhões por enquanto. Eu estou buscando outros parlamentares para poder aumentar, engordar aqui a nossa, enfim, o que a gente tem de recurso. E queria entender também se você conhece esse edital, já escutou a esse respeito. A gente tem até dia 29 de setembro para qualquer entidade registrada aqui em São Paulo, que tem projetos sem fins lucrativos, possa apresentar para a frente parlamentar, para que em dezembro a gente apresente os vencedores, vamos dizer assim, desse edital. Conheço e acho assim, mais uma vez, né, a gente está na vanguarda, né, porque são projetos que podem ser apresentados por qualquer associação, por qualquer entidade, né? Então isso a gente está trazendo de uma forma democrática. Inclusive de educação, eu sei que o Seixá tem uma grande função, uma missão. Né, a nossa função, né, a nossa missão é levar o conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Isso aí. Então, assim, conheço e parabenizo a Frente Parlamentar por essa iniciativa. Que bom, fico feliz. Doutor, se tivesse que vislumbrar aqui os próximos anos, vamos pensar assim, num futuro não tão distante, a gente falou de 10 anos, né? 2013 foi quando a cannabis chegou até você na prescrição, com aquela família de gêmeos e tal. Daqui 10 anos, qual é a sua ideia? Como é que nós vamos estar a esse respeito? Você acha que ainda o preconceito ainda vai existir? Ou você acha que isso já vai ter, enfim, passado para outra fase? Qual que é a sua perspectiva? Acho que vai ter passado para uma outra fase. Eu acho que daqui a 10 anos isso vai ser dado nas universidades. Acho que a gente vai ter esse conhecimento mais estabelecido. Matéria curricular. Ótimo. Acho que vai ter. Eu acho que o acesso vai ser mais fácil, né? E daqui 10 anos estaremos comemorando que tudo vai estar mais fácil por conta das iniciativas que estamos fazendo hoje. Sim. Né? Como esse projeto de lei de São Paulo, como esse quebrando podcast, quebrando os paradigmas. Então eu acredito, entendeu, que assim, não tem como frear uma onda que não é nossa, ela é do mundo, né? E que mostra esses resultados a cada dia, né? O triste é que ainda algumas pessoas precisam ter alguém que as motivem para aceitar. Mas acho que daqui a 10 anos vai precisar mais disso. Essa é uma questão que me chamou muita atenção. Porque, por um lado, você fica feliz, porque cada vez que você consegue trazer uma pessoa nova para conhecer o assunto, você ganha um adepto. Mas, ao mesmo tempo, e eu percorri com isso aqui, tanto na Assembleia, depois na própria sanção do governador, foram sempre exemplos próprios, né, de familiares, amigos muito próximos que passaram a usar e aí a pessoa passa a falar, não, agora eu acho que é importante. Não deixa de ser alguém que vem junto conosco, mas assim, a empatia, ela requer das pessoas, né? Assim, olha, independente de se um dia eu vou precisar ou não, se alguém precisa, eu tô junto. Exatamente, eu acho que isso cada vez mais vai acontecer. Lá atrás precisava. Né, você ver alguém, lá atrás até te falei, né? Abre a cabeça do meu filho, mas não dê maconha para ele. Todo mundo. Mas eu acho que a gente vai evoluir nos próximos 10 anos, vai ser tudo... Eu estou esperançoso com isso. Que bom. Doutor Pedro, dessa forma eu quero aqui assim, agradecer muito a sua gentileza de participar com a gente, compartilhar esse conhecimento todo de mais de 20 anos de experiência envolvendo a cannabis. E eu que estou aqui desde 2018, mais envolvido com esse tema, sou super grato às pessoas que lá atrás, de alguma forma, passaram a prescrever ou a incentivar, de forma ainda bastante
corajosa, por muitas das vezes, por sofrer preconceitos. E você exerce uma atividade, né, da medicina, que também é o seu ganha-pão. Sim. Então, lá atrás, você correu riscos em prescrever esse medicamento e você contou um pouco sobre isso. Então, queria que você pudesse deixar uma mensagem aqui para quem está acompanhando a gente também, de esperança, e que a cannabis possa continuar transformando vidas. Parabéns pela tua história. Espero poder vê-lo aqui outras vezes para a gente poder compartilhar outras vitórias. Sempre que for chamado, foi um orgulho muito grande estar aqui, né? Lá atrás, quando começou a história do projeto, nós te convidamos para uma live no Seixá, e assim, foi muito bacana porque ali não era o Caio, deputado estadual, ali estava a esposa, estava a filha, teus cachorros, na live, entendeu? E uma pessoa que assim, entendeu? No meio de uma live, o cachorro vem, para tudo, para dar atenção pro cachorro, é uma boa pessoa, cara. Bom, obrigado. Entendeu? É uma boa pessoa, porque assim, não sabe, em nenhum momento, igual fizeram com o gato, pega e joga fora, não, entendeu? Foi lá, agradou o cachorro, chamou educadamente alguém ali, falou, não, pode deixar, tá, já tá participando. Obrigado. Então, ali você mostrou toda essa sensibilidade que você tem. Porque depois que a gente escuta um chamado, como eu escutei daquelas gêmeas, como você escutou da Neide, por mais que a gente fique numa situação de risco, é difícil você voltar para trás. Com certeza. Entendeu? Não é uma questão de coragem. A gente não teve escolha. É uma missão agora, não teve né? escolha, é um chamado. Você não tem escolha. Eu trato assim também. Aqui. Entendeu? Eu mostrava os vídeos para minha esposa, cada vez que ela ficava com medo, eu falava assim, dá uma olhada nessa criança, olha como ela, olha como melhorou. E aí eu tive um apoio familiar muito importante, né? E isso daí foi o que motivou. Decisivo. Foi decisivo, né? O apoio familiar foi decisivo. Então, não podemos mais ter uma ferramenta terapêutica para acesso apenas de alguns. Isso aí. A gente precisa lutar pelo acesso a essa ferramenta por todos aqueles que têm uma indicação. Bom. Se ela não servir para tudo, ela serve para todos. É isso aí. Então, eu quero agradecer a sua presença, agradecer a família, então, aí Pierro, que de alguma forma também participou desde o começo dessa sua grande peregrinação em relação à cannabis. E agradecer aos amigos aqui da Assembleia também, que me permitiram começar esse podcast. A gente pretende trazer aqui outros interessados, pessoas que tenham pensamentos até diferentes dos nossos, para a gente poder compartilhar e divergir aqui com muito respeito. Mas acho que a gente está abrindo aqui, inaugurando com muita honra com o Dr. Pedro. E vai ficar marcado aqui para mim a sua presença nesse dia, Dr. Pedro. Obrigado, viu? Para mim também, entendeu? Tá participando aqui. Olha, me encheu de orgulho. Né? Sabe quando você para assim e fala, valeu a pena? É isso aí. Entendeu? Momentos assim que a gente vê que valeu a pena. Manda um abraço pro seu irmão também, que é um grande parceiro. Mando, sim. Obrigado. E eu que agradeço. Um abraço, gente. Valeu.